Eu enterrei o segredo mais sujo da minha família no areal de Sintra, mas ele ressurgiu como uma maré traiçoeira, arrastando tudo o que eu construíra com as unhas. Meu cunhado, aquele verme sorridente que beija a mão da minha irmã como se fosse um santo, desviou 200.000 euros do meu sonho digital para pagar um iate no Algarve, e eu o vi rir enquanto minha startup afundava. Se a vingança é um prato frio, o meu foi servido escaldante, com sal da humilhação que ele nem sonhava merecer. Eu o desnudei perante o mundo, e o eco ainda ressoa nas ruas de Lisboa. O sol de Lisboa batia impiedoso na janela do meu escritório improvisado no Chiado, filtrando-se através das persianas semiabertas como lâminas de luz que cortavam o ar abafado. Eu, Ana Sofia Mendes, aos 32 anos, fundadora da TechWave, uma startup que prometia revolucionar o e-commerce sustentável em Portugal, sentia o suor escorrer pela nuca enquanto olhava para o ecrã portátil. Os números não mentiam, o fundo de investimento, aquele que eu havia cortejado durante meses em reuniões exaustivas no Porto e no Algarve, evaporara. 200.000 euros. Desaparecidos. Não num golpe cibernético, não num erro bancário. Não. Algo pior, muito pior, traição doméstica. Eu me lembrei do dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma quinta-feira de verão, o tipo de dia em que o Tejo reflete o céu azul como um espelho traiçoeiro, convidando a ilusões de prosperidade. Minha irmã, Beatriz, ligara-me de manhã cedo, a voz trêmula de excitação forçada. Ana, amor, o João quer levar-me de férias. Imagina, um mês no sul, hotéis de 5 estrelas, spaspas que cheiram a lavanda selvagem. Ele diz que merece, depois de tanto trabalho. João. O cunhado perfeito. Advogado de meia-idade, com o fato impecável e o sorriso que derretia as viúvas nos jantares de família em Cascais. Ele gerenciava as finanças da TechWave como consultor externo, uma cortesia familiar, dissera Beatriz, para ajudar a mana mais nova a não se queimar. Eu ri na altura, um riso seco quicou no meu apartamento minúsculo em Alfama, onde as paredes de azulejos azuis pareciam sussurrar segredos antigos. Claro, mana. Ele é o gênio das contas. Diz-lhe que eu aprovo. Mas aprovar o quê? Eu não sabia que ele aprovaria transferências bancárias para contas offshore nas Ilhas Caimão, disfarçadas de investimentos estratégicos. Quando o alerta do banco chegou, eu estava no meio de uma pitch para investidores no Web Summit, o coração de Lisboa pulsando com o frenesi de startups e sonhos importados. O meu telemóvel vibrou, transferência não autorizada detectada. Saldo, menos 187.432,67 euros. O pânico veio como uma onda do Atlântico, gelada e implacável. Corri para o banheiro do pavilhão de exposições, vomitei o café da manhã e as esperanças que engolira com ele. Liguei para João imediatamente. O que raio se passa? O dinheiro sumiu. A voz dele, calma como o vinho do Douro envelhecido, respondeu: Ana, relaxa. É temporário. Um adiantamento para um projeto paralelo. Volto a injetar na próxima semana. Mentira. Eu sabia, no fundo da barriga, que era mentira. Mas o que podia fazer? Confrontá-lo significava confrontar Beatriz, a irmã que me criara após a morte dos pais num acidente de carro nas curvas de Sintra, a que me dera o primeiro emprego na sua boutique em Belém. Voltei para casa naquela noite, o elétrico 28 rangendo pelas colinas como os meus ossos cansados. O apartamento cheirava a fado melancólico, não o verdadeiro, mas o que eu punha no Spotify para me lembrar de quem era, uma lisboeta de gema, teimosa como o granito da cidade. Sentei-me à mesa da cozinha, uma relíquia de madeira de sobreiro, e comecei a cavar. E-mails falsos. Extratos manipulados. E, no fundo de uma pasta encriptada no servidor da startup, a prova, bilhetes de avião para Faro, reserva de um iate privado em Lagos, e uma mensagem para um amigo, em Espanha, as férias do ano. Beatriz nem sonha com o preço. A raiva cresceu devagar, como o nevoeiro da Serra da Arrábida ao amanhecer. Não era só o dinheiro, era o sonho. A TechWave era a minha criança, nascida de noites sem dormir a codificar algoritmos que conectavam produtores locais de vinho e azeite a compradores europeus, cortando os intermediários gananciosos. Eu havia recusado ofertas de emprego em Silicon Valley para ficar em Portugal, para provar que se podia inovar sem vender a alma ao dólar. E agora, o marido da minha irmã, o homem que comia à nossa mesa de Natal em Óbidos, havia-no roubado para brincar de rico. Naquela noite, não dormi.
Caminhei pelas ruas desertas de Alfama, o eco dos meus saltos nas pedras calçadas misturando-se ao lamento distante de um acordeão. Pensei em vingança. Não a tosca, de faca e sangue, isso era para os filmes de máfia italiana. Não. A minha seria psicológica, cirúrgica, como um bisturi num coração exposto. Eu humilharia onde doía mais, no ego, na fachada de homem perfeito, perante a família e o mundo que ele tanto prezava. Os dias seguintes foram um vórtice de fingimento. Sorri para Beatriz no Brás de domingo no Time Out Market, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do rio. Que inveja, mana! Conta tudo sobre as férias. Ela ria, os olhos brilhando como o ouro das praias de Troia, alheia ao veneno que eu engolia. João, ao lado dela, piscava-me o olho, como se partilhássemos um segredo de cúmplices. Vai correr bem, Ana. Confia em mim. Eu confiava. Confiava que ele cairia. Comecei devagar. Contratei um hacker freelance de Coimbra, um rapaz magro chamado Rui, com tatuagens de circuitos no braço e um sotaque que cheirava a queijo da Serra da Estrela. Quero tudo sobre ele. Contas, e-mails, dívidas ocultas. Rui riu. Por 500 euros, dou-te o mapa da alma dele. 3 dias depois, o dossiê chegou. João devia 150 mil a credores em Espanha, apostas em casinos de Sevilha, tinha uma amante em Setúbal, uma corretora de imóveis com curvas que faziam inveja aos deuses do Olimpo, e, o melhor, usara o cartão de crédito da startup para comprar joias para ela, faturas com o logótipo da TechWave bem visível. Mas eu não o confrontei ainda. Deixei fermentar. Enquanto isso, a startup agonizava. Demiti 2 programadores, anunciei cortes no blog, desafios temporários no mercado volátil, e vi os investidores fugirem como gaivotas de uma tempestade. O meu reflexo no espelho do quarto, iluminado pela luz fraca de uma lâmpada de Edison, mostrava olheiras profundas, como ravinas da costa vicentina. Segura-te, Ana, murmurava para mim mesma. A dor é o combustível. Uma semana após o roubo, Beatriz ligou em pânico. Ana, o João está estranho. Diz que precisa de tempo sozinho. E as férias? Ele cancelou tudo de repente. Eu sorri para o vazio do meu apartamento, o sol poente tingindo as paredes de laranja como sangue fresco. Talvez precise de um empurrão, mana. Deixa comigo. Era o início. O plano tomava forma na minha mente como um fado improvisado, melodia lenta, crescendo para um grito primal. Eu o arrastaria para o abismo, e Beatriz. Ela seria o espelho que refletiria a sua nudez. Porque, no fundo, a família em Portugal é sagrada, mas quando profanada, o inferno se abre sob os pés do traidor. Os meses seguintes foram uma dança de sombras. Eu reconstruí a TechWave aos pedaços, pedindo empréstimos a amigos de infância em Évora, vendendo o colar da mãe no mercado de Alfama. Mas o foco era ele. Infiltrei-me no círculo social deles, jantares em Belém, onde o Jerónimo se erguia como um guardião silencioso, festas em casas de Campo de Ourique, com vinhos de Alentejo fluindo como rios de perdão falso. Numa dessas noites, sob as luzes de corda que balançavam como estrelas caídas, aproximei-me de João no jardim. Preciso de falar contigo. Sobre o dinheiro. Ele empalideceu, o copo de porto tremendo na mão. Ana, eu. Vou resolver. Juro. Os seus olhos, castanhos como a terra de trás os montes, suplicavam. Eu sorri, tocando-lhe o braço como uma amante traída. Eu sei, cunhado. Mas e se eu te dissesse que tenho provas? Não só do desvio, mas de tudo mais. Ele congelou, o ar da noite carregado de jasmim e medo. O quê? Não há nada mais. Ah, mas havia. Mostrei-lhe uma foto no telemóvel, ele e a amante na praia de Comporta, o corpo dela enrolado num sarong, o dele marcado com a tatuagem tola de um coração partido, ironia do destino. Ela sabe da Beatriz. Ou da startup. Ele gaguejou, o suor perlando a testa como orvalho numa manhã de outono. Por favor, Ana. Pela família. Pela família, repeti, as palavras como veneno doce. É exatamente por isso que vais pagar. Não com dinheiro. Com dignidade. Saí dali, o coração batendo como o tambor de um rancho folclórico em São João.
A semente estava plantada. Agora, para regá-la com humilhação. O outono chegou a Lisboa com um manto de folhas castanhas que carpeteavam as calçadas do Bairro Alto, e com ele veio a minha primeira jogada. Eu havia passado semanas a tecer a teia, consultando um psicólogo amigo em Coimbra, não para curar a minha raiva, mas para afiar. A vingança eficaz é lenta, dissera ele, os olhos por trás dos óculos redondos brilhando com o cinismo de quem lera demasiado Freud. Ataca o que ele valoriza, o status, a imagem. Faz com que ele duvide de si mesmo até ao osso. Então, comecei pelo workplace dele. João trabalhava numa firma de advogados no Parque das Nações, aquele bairro futurista de betão e vidro que cheirava a ambição importada. Eu criei um perfil falso no LinkedIn, Maria dos Anjos, consultora de compliance ética, com foto de uma modelo anónima de Setúbal. Enviei-lhe uma mensagem: Dr. João Silva, admiro o seu trabalho em direito societário. Mas ouvi rumores sobre irregularidades financeiras numa startup parceira. Gostaria de discutir discretamente. Ele mordeu o anzol em horas. Marcámos um café no Vasco da Gama, o centro comercial com vista para o Tejo que parecia um navio ancorado na modernidade. Cheguei cedo, vestida de executiva, blazer cinzento, saia lápis, cabelo preso num coque que gritava controlo. Ele entrou, o fato amarrotado como a sua confiança, e sentou-se à minha frente, os olhos varrendo o espaço como um falcão caçado. Senhora Anjos, o que sabe exatamente? Eu sorri, mexendo o capucino com uma colher que tilintava como um alarme. Basta para saber que o seu nome está numa auditoria pendente. Desvios de fundos. 200.000 euros para lazer pessoal. Um iate não é dedutível, Dr. Silva. Ele engasgou-se com o expresso, o rosto avermelhando como o vinho tinto de Dão. Isso é chantagem. Sussurrei, inclinando-me. Não, é oportunidade. Pague de volta em prestações anónimas, e o dossiê desaparece. Recuse, e vai para o bastonário da Ordem dos Advogados. Imagine os headlines: advogado de elite acusado de fraude familiar. Ele concordou, trêmulo, prometendo o primeiro pagamento na semana seguinte. Mas eu não queria só o dinheiro. Queria vê-lo rastejar. Enquanto isso, Beatriz notava as fissuras. O João anda distante, Ana. Discuta ao telefone à noite, sobre dívidas antigas. Achas que é stress do trabalho? Eu, na cozinha dela em Restelo, cortando cebolas para um bacalhau à brás que cheirava a memórias de infância, respondi com a voz embargada: talvez, mana. Homens. Eles se escondem tanto. Lágrimas genuínas misturaram-se às da cebola, não de tristeza, mas de fúria contida. Ela abraçou-me, o perfume dela à lavanda misturando-se ao alho, e eu pensei: perdão, Beatriz. Mas ele tem de pagar pelo que nos roubou a ambas. O primeiro pagamento chegou, 20.000 euros, transferidos para uma conta que eu abri em nome de uma ONG fictícia de apoio a empreendedoras portuguesas. Usei para relançar a TechWave, contratando uma equipa nova de developers de Braga, rapazes e raparigas com fogo nos olhos e código nas veias. Mas o prazer real veio dias depois, quando Rui, o hacker, me enviou um vídeo, João no escritório, a soar perante o chefe, justificando erros administrativos, com a voz que tremia como folhas no vento de Monsanto. Eu ri sozinha no meu apartamento, o som ecoando nas paredes vazias, um riso que era metade alívio, metade ódio. Mas a humilhação verdadeira começava agora. Planeei o próximo golpe, a família. O Natal aproximava-se, e com ele o nosso ritual anual em Óbidos, a vila medieval com muralhas que guardavam segredos como o meu. Beatriz insistira: vem, Ana. Vai ser como nos velhos tempos. O João prometeu cozinhar o cabrito. Eu fui, carregando o dossiê num pendrive disfarçado de chaveiro de azulejos. A casa alugada era um paraíso de pedra e lareira, o ar cheirando a pinheiro e assados. Tios de Leiria, primos de Tomar, todos reunidos à mesa longa, brindando com espumante de bairrada. João presidia, o rei do banquete, contando anedotas sobre casos famosos que salvara, em tribunal. Eu esperei o momento, após o consoado, quando as conversas fluíam como o vinho. Tio Manuel, disse eu, alto o suficiente para silenciar o burburinho, ouvi dizer que o João ajudou uma startup em Lisboa. A minha, na verdade. Mas houve complicações financeiras. Olhos viraram-se para mim. João congelou,
o garfo a meio caminho da boca. Complicações? Perguntou a tia Rosa, os óculos em meia lua brilhando à luz das velas. Eu assenti, inocente. Sim, desvios. Mas ele está a resolver. Certo, cunhado. O silêncio caiu como neve no Gerês. João gaguejou, é exagero. Um mal-entendido. Mas o dano estava feito. Sussurros espalharam-se como fumaça, desvios. Na família. Beatriz olhou para mim, confusa, mas eu desviei o olhar para o fogo, que crepitava como a minha consciência. Naquela noite, no quarto partilhado com uma prima, ouvi-os discutir através da parede fina, como ela sabe, João. O que mais escondes? A voz dela, quebrada como vidro de murano. Ele murmurava desculpas, promessas vazias. Eu sorri no escuro, o colchão de palha rangendo sob o meu peso. Passo 1, rachar a fachada familiar. Agora, para o mundo exterior. De volta a Lisboa, no inverno chuvoso que transformava as ruas em rios de guarda-chuvas pretos, lancei o próximo ataque. Criei um blog anónimo, Verdades Escondidas de Lisboa. Post subtis, quando a família rouba o teu futuro, a história de uma startup traída. Sem nomes, mas pistas o suficiente, menções a advogados de Parque das Nações, iates no Algarve, joias em Setúbal. O buço cresceu nas redes sociais portuguesas, partilhas em grupos de empreendedores no Facebook, debates no Twitter sobre ética nos negócios familiares. João ligou-me em pânico uma noite de temporal, o trovão rugindo como o meu triunfo. Ana, para com isto. Estás a destruir-me. A chuva batia na janela como aplausos. Destruir? Tu destruíste o meu, João. Lembra-te do iate. Das férias que a Beatriz pensou serem um sonho. Ele choramingou, eu amo-a. Foi um erro. Erros custam. Paga o resto, ou o próximo post tem fotos. Ele pagou mais 50.000. Mas eu não parei. A amante foi o próximo alvo. Encontrei-a no LinkedIn, Carla Mendes, corretora com escritório em Almada. Enviei-lhe um e-mail, confidencial, Senhora Mendes, o seu amante tem segredos. Casado, com dívidas que sangram startups. Veja os anexos. Ela respondeu em fúria, mentirosa. Provas. Envie-las. Dias depois, um escândalo local, ela publicou no Instagram uma história apagada rapidamente, mas capturada por Rui, homens casados, a pior espécie. Traição. João apareceu à minha porta em Alfama, encharcado e desesperado, os olhos vermelhos como os de um touro ferido na arena de Salvaterra. Por favor, Ana. Acaba com isto. Bati a porta na cara dele, mas não antes de dizer, a humilhação é o preço da tua ganância. Corre, antes que a Beatriz saiba de tudo. A primavera irrompeu em Portugal como uma paixão proibida, as amendoeiras em flor pontilhando as colinas de Monsanto com rosa e branco, mas para mim, era o palco perfeito para o clímax da minha ópera de vingança. A TechWave renascia, graças aos pagamentos forçados de João. Agora tínhamos um novo app beta, testado em feiras de vinho no Douro, onde o ar cheirava a uvas maduras e possibilidade. Mas o meu foco não era o negócio, era a dissecação lenta da alma dele. Beatriz começou a desmoronar. Ligava-me todas as noites, a voz um fio ténue como as rendas das saias alentejanas. Ana, encontrei mensagens no telemóvel dele. Uma mulher em Setúbal. Diz que é amiga de negócios, mas... Sinto o cheiro da mentira. Eu consolava-a do meu sofá gasto, com vista para o castelo de São Jorge que se erguia como um guardião indiferente. Conversa com ele, mana. Mereces a verdade. Mas interiormente, exultava. Cada lágrima dela era uma gota de ácido no orgulho dele. Planeei o confronto público. O Web Summit voltava a Lisboa, o circo global de tech transformava a cidade num formigueiro de visionários e vigaristas. Eu inscrevi a TechWave para uma demo, e convidei João como consultor convidado. Ele recusou por e-mail. Não é boa ideia, Ana. Tensão familiar. Respondi, obrigatório. O blog ganha nomes próprios. Ele veio, o rosto uma máscara de gesso rachado, sentado na primeira fila do auditório na Feira Internacional de Lisboa, onde o ar zumbia com o burburinho de sotaques europeus.
Subi ao palco sob os holofotes, o coração martelando como o batuque de um samba de Mafra. Senhoras e senhores, a Tech Wave não é só código, é resiliência. Sobrevivemos a traições internas, desvios que poderiam ter-nos afundado como o Titanic no Atlântico. Pausa. Olhos para João, que se encolhia na cadeira. Mas erguemo-nos, graças a lições duras sobre confiança. E hoje, o nosso ex-consultor financeiro, Dr. João Silva, partilhará como recuperar de erros éticos. O público aplaudiu, alheio, ele subiu, pálido como o mármore de Mafra. O microfone na mão dele tremia. Bem. A ética nos negócios familiares é delicada. Eu intervim, sorrindo para a câmara que transmitia ao vivo, delicada. Como desviar 200 mil euros para férias pessoais, Doutora Silva? Ou para joias a amantes? Gastos ecoaram. O ecrã gigante mostrou slides que eu preparara, extratos, fotos, headlines do blog. João balbuciou, isso é difamação. Mas era tarde. O moderador, um irlandês de fato cinzento, franziu o sobrolho. Doutora Silva, isso soa grave. Tem resposta. Ele não tinha. Saiu do palco aos tropeções, o público murmurando como o mar em Cascais. Online, explodiu, TechWave traição trending em Portugal, partilhas de 10 mil em horas. Beatriz assistia de casa, ligando-me em histeria, Ana. O que fizeste? Ele confessou tudo, a amante, o dinheiro, as apostas. Chorei com ela ao telefone, lágrimas verdadeiras agora, misturando culpa e catarse. Perdão, mana. Tive de o expor. Ele destruiu-nos. Ela pendurou, e eu soube que o casamento deles sangrava. Dias depois, João pediu divórcio por e-mail, cobarde até ao fim. Beatriz mudou-se para o meu apartamento em Alfama, as malas cheias de roupas que cheiravam a lavanda e perda. Como não vi, Ana? O homem perfeito. Era um monstro. Abracei-a, o Tejo lá fora fluindo indiferente. Nós, mulheres portuguesas, somos fortes. Como as oliveiras do Alentejo, torcidas, mas inquebráveis. Mas a vingança não parava. Agora, livre, João tentava reconstruir, mudou para Porto, abriu um consultório modesto no Baixa, longe dos lustres de Lisboa. Eu segui os rastros através de Rui, clientes escassos, boatos de insolvência. Mandei anónimos, postais de Lagos, com fotos do iate, legendas, lembra-te do preço do luxo. Ele respondia com silêncio, mas eu imaginava as noites dele, acordado no quarto escuro de uma pensão ribeirinha, o dor sussurrando acusações. Uma tarde de maio, sob o sol que dourava as praias de Oeiras, Beatriz confrontou-me. Estávamos na esplanada de um café em Belém, os pastéis quentes entre nós, o ar salgado do rio. Tu planeaste tudo, não foi? O blog, o palco. Porquê, Ana? Por mim ou por ti? Olhei para os seus olhos, espelho dos meus, castanhos, profundos como poços de Monsanto. Por nós. Ele roubou o nosso futuro. O teu amor, o meu sonho. Ela chorou, mas assentiu. Obrigada. Mas dói tanto. A dor passa, disse eu. Como o fado, canta-se, e segue-se. Com Beatriz ao meu lado, a TechWave floresceu. Ganhámos um prémio no South Summit em Madrid, mas voltámos a Lisboa como heroínas. Eu contratei-a como gerente de marketing, ela, com o seu olho para moda, transformou o branding em algo poético, inspirado nas rendas de Vila do Conde. Juntas, ríamos nas noites de vinho verde no meu terraço, o castelo iluminado como um farol. Mas no fundo, a cicatriz pulsava, vingança saciada, mas o vazio permanecia. Então, veio o golpe final. Descobri que João planeava um comeback, uma palestra em Braga sobre ética empresarial pós-crise. Paguei a Rui para hackear o sistema de som, nada ilegal, só um glitch. No dia, perante uma sala cheia de estudantes ávidos, o microfone dele chiou, e em loop, gravações dele a confessar o roubo à amante. Foi fácil, Carla. A cunhada idiota nem notou. Gritos, flashes de telemóveis. Ele fugiu, a reputação em farrapos como uma bandeira rasgada no vento do Minho. Eu assisti online, deitada na cama com Beatriz,
que dormia ao meu lado como nas noites de infância. O riso veio baixo, quase um soluço. Tinha humilhado, não só perante o mundo, mas perante si mesmo. O espelho partido que ele se tornara. O verão de 2026 trouxe um calor sufocante a Portugal, o tipo que faz o ar dançar sobre o asfalto de Évora como miragens de justiça. Até que Wave era agora uma força, parcerias com vinícolas do Douro, apps que vendiam azeite de Trás-os-Montes diretamente a cozinhas de Paris. Beatriz brilhava ao meu lado, o divórcio finalizado num tribunal de Lisboa que cheirava a papel velho e finais amargos. Sou livre, Ana, dissera ela, assinando os papéis com uma caneta que tremia menos do que outrora. E tu? Livre da raiva. A raiva havia-se transformado em algo mais perigoso, uma vigilância eterna. João sumira para o interior, Aveiro dizem, onde os canais de Moliceiro sussurram segredos de sal. Mas eu sabia, através de Rui, que agora era parceiro na startup, um irmão de armas com sotaque beirão. Ele anda deprimido, chefe. Bebe rabo de galego em bares de Saloios, conta histórias de injustiça a quem ouve. Injustiça. A palavra queimava como pimenta malagueta na boca. Decidi visitá-lo. Não por piedade, isso era para santos, e eu era filha do Atlântico, selvagem e imprevisível. Aluguei um carro em Coimbra, um Fiat vermelho que rugia como o meu pulso, e dirigi para sul, as autoestradas cortando vinhas como veias abertas. Cheguei a Aveiro ao pôr do sol, o céu um hematoma de laranja e roxo sobre os canais. O endereço viera de um contacto, um apartamento modesto na periferia, paredes descascadas como a sua dignidade. Bati à porta, o coração um tambor de romaria. Ele abriu, despenteado, a barba por fazer como espinhos de esteva. Ana. Que diabos? Empurrei-o para dentro, o cheiro a mofo e desespero envolvendo-nos. O espaço era um caos, pilhas de jornais com as suas desgraças recortadas, garrafas vazias rolando no chão como lágrimas secas. Vim ver o homem que outrora foi rei, disse eu, sentando-me na cadeira única, as pernas cruzadas como uma rainha em julgamento. Ele riu, um som rouco como o crocitar de corvos no Alentejo. Rei. Tu fizeste de mim um palhaço. Perdi tudo, a mulher, a carreira, os amigos. Até o sono me foge, Ana. Sonho com o palco, com as risadas. Os olhos dele, injetados, fixavam-me com ódio puro. Porquê? O dinheiro. Eu teria devolvido. Sacudi a cabeça, o cabelo caindo como uma cortina de vingança. Não era só dinheiro, João. Era confiança. Roubar da família, em Portugal, isso é pior que adultério. É profanação. Ele caiu de joelhos, as mãos tremendo como folhas de sobreiro no vento. Perdão. Eu era fraco. As dívidas, a pressão. A Beatriz merecia o luxo que eu não dava. Lágrimas escorreram, molhando o chão sujo. Eu podia tê-lo consolado, estendido a mão como em tantas missas de Páscoa em Mafra. Mas não. Levanta-te, ordenei. A humilhação não acaba com lágrimas. Acaba quando aprendes. Tirei do bolso um cheque, os últimos 30.000, o saldo final. Pega. Mas usa para recomeçar honestamente. Ou eu volto, e o próximo capítulo é prisão. Ele pegou, os dedos roçando os meus como eletricidade estática. Tu és um demónio, Ana. Sorri, fria como o granito de Sintra. Não. Sou a consequência. Saí dali, o canal refletindo a minha silhueta como um espelho negro. No carro, liguei o rádio, fado de Amália, a voz rouca cantando de ausências. Chorei então, pela primeira vez sem raiva, pela família partida, pelo homem que ele poderia ter sido. De volta a Lisboa, Beatriz esperava com um jantar no terraço, sardinha assada, salada de tomate com órgãos silvestres colhidos em Monsanto. Onde foste? Perguntou, os olhos curiosos como os de uma criança em romaria. Fechar um ciclo, respondi, erguendo o copo de vinho de colares. Brindámos à nova vida, ela namorava um artista de Tavira, eu cortejada por um investidor de Madrid. Mas à noite, sozinha, o vazio mordia. A vingança curava, mas deixava cicatrizes, marcas de quem dança na beira do abismo. Rui avisou-me semanas depois, ele mudou, Ana.
Abriu um pequeno escritório de aconselhamento gratuito em Ilhavo, para devedores. Diz que aprendeu contigo. Ri, mas era amargo. Tinha-o quebrado para o refazer. Ou só o moldar à minha imagem, sobrevivente, endurecido pelo sal da traição. O verão culminou numa festa da Techwave em Cascais, a marina cheia de iates que zombavam do passado. Beatriz dançava sob as estrelas, o vestido fluindo como ondas do Atlântico. Eu observava, um copo de ginginha na mão, quando vi um vulto na sombra, João. Tinha vindo, magro, olhos fundos, mas direitos. Ana, disse ele, a voz firme como o cais. Obrigado. Pelo cheque. Pelo empurrão. Surpresa, assenti. Não por mim. Pela Beatriz. Ele olhou para ela, dançando com o novo amor, e assentiu. Eu sei. E lamento. Virou-se para ir, mas parei-o. Não voltes a roubar sonhos, João. Os teus ou os alheios. Ele sorriu, fraco como o luar. Nunca mais. Desapareceu na noite, e eu senti. Paz. Não. Alívio. A humilhação fora o catalisador, agora, o ciclo fechava-se. Mas a vida em Portugal é cíclica, como as estações no Douro. Meses depois, um e-mail dele, convido-te para a inauguração do meu novo escritório. Sem rancor. Recusei, mas enviei uma garrafa de Porto, para toast honestos. Beatriz riu quando lhe contei. Tu mudaste-o, mana. E a nós? O outono regressou, tingindo as vinhas de vermelho como sangue coagulado, e com ele veio a reflexão, essa companheira traiçoeira que sussurra dúvidas nas noites quietas de Alfama. A Techwave expandia-se, escritório novo no Lisboa Factory, com vista para o Tejo que agora parecia um aliado, não um espelho de perdas. Beatriz e eu éramos inseparáveis, irmãs renascidas no fogo da traição, partilhando segredos sobre o terraço ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado. Mas o passado rastejava de volta. Um dia, no meio de uma reunião com investidores de Évora, homens de fato bege e sotaque alentejano lento, o meu telemóvel vibrou, notícia no Jornal de Notícias. Ex-advogado de Lisboa acusado de fraude menor em Aveiro, dívidas antigas ressurgem. João. Novamente. Um erro pequeno, um conselho financeiro duvidoso ou um pescador local, mas o suficiente para reacender as chamas da imprensa. Liguei para Rui, o que se passa? Ele riu. Karma, chefe. Ou ele é burro. Senti uma pontada, não de pena, mas de fadiga. A vingança fora doce, mas o seu eco cansava. Beatriz viu a minha cara pálida quando cheguei a casa. É ele, não é? Assenti, servindo-nos chá de ervas colhidas em Sintra. Sim. Caiu outra vez. Ela suspirou, os olhos distantes como o horizonte de Sagres. Talvez precise de ajuda. Não dele, mas nossa. Somos família, Ana. Mesmo partido. Família. A palavra pesava como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Decidi intervir, não por ele, mas por nós. Dirigi para Aveiro de novo, o outono chuvoso transformando as estradas em rios de folhas. O escritório dele era um cubículo modesto perto do mercado do peixe, cheirando a sal e arrependimento. Ele estava lá, curvado sobre papéis, o cabelo grisalho precoce como geada no Jerez. Ana, disse ele, erguendo os olhos sem surpresa. Sabia que virias. Sentei-me à frente, o tampo da mesa marcado por anos de uso. Não para salvar-te, João. Para acabar disto. O que queres? Paz. Ele riu, seco como o vinho de mesa. Paz. Perdi-a no iate. Mas aprendi, a ganância corrói. Este escândalo. É o meu próprio veneno. Confessou, dívidas de jogo renascidas, um conselho imprudente para pagar o aluguel. Ouvi, o coração uma âncora. Então, para. Pede ajuda. Há centros em Portugal para isso, em Coimbra, no Porto. Ele assentiu, lágrimas caindo como chuva no canal. Por que me ajudares agora? Porque a vingança acaba quando o ciclo para. Senão, torno-me como tu, prisioneira do ódio. Dei-lhe o contacto de um terapeuta em Viseu, e saí,
o ar salgado limpando a poeira da alma. De volta, contei a Beatriz. Ela chorou, abraçando-me forte. Fizeste bem, mana. Somos mais que a dor. Juntas, escrevemos uma carta anónima ao jornal. O homem erra, mas redime. Deem-lhe uma chance. Não assinamos, mas o tom mudou, de escândalo para lição de resiliência. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, um manto branco sobre o castelo que parecia perdão fresco. João contactou-me, em tratamento. Obrigado. Não respondi, mas sorri. A humilhação fora o meu dom envenenado, agora, germinava em algo útil. Até que o Eve celebrou o ano novo em Óbidos, a vila iluminada como um conto de fadas sombrio. Beatriz e o namorado dançavam, eu com um novo interesse, um engenheiro de Faro, olhos verdes como o mar da costa vicentina. O passado. Um capítulo fechado, mas as lições gravadas como azulejos nas paredes da memória. Adicionando profundidade, refleti sobre a minha própria escuridão. Nas caminhadas solitárias pela Serra de Monsanto, onde o vento uivava como fantasmas de traições passadas, questionava, fui justeira ou tirana? O psicólogo de Coimbra ria nas sessões, ambas, Ana. A humanidade é isso, cinzento como o céu de novembro em Leiria. Ele ajudava-me a desenterrar raízes, o medo de falhar como os pais, a pressão de ser a irmã forte. Libertei-me devagar, plantando um jardim no terraço, alecrim para memória, lavanda para paz. João progrediu, um post no LinkedIn dele, humilde, sobre lições de quedas. Comentei anonimamente, levanta-te. Beatriz viu, sorriu. Ele cura. Nós curamos. A primavera de 2027 desabrochou em Portugal com uma fúria florida, as flores de laranjeira perfumando Lisboa como um perfume de redenção. Até que o Wave era um sucesso, a expansão para a Espanha, equipa de 20 almas dedicadas, o apagor em milhares de telemóveis, conectando o mundo ao coração autêntico de Portugal, vinhos, queijos, histórias tecidas em linho de Miranda do Douro. Beatriz casara-se no verão anterior, uma cerimónia íntima em Sagres, o vento atlântico abençoando votos de nunca mais traições. Eu fui a madrinha, o vestido azul como o Tejo, o coração leve pela primeira vez em anos. João. Tornara-se um eco distante. Houve que se mudara para o Alentejo, Évora talvez, aconselhando pequenos produtores de cortiça sobre finanças éticas, ironia poética, o ladrão virando guardião. Nunca mais nos cruzamos, mas num festival de fada em Alfama, sob as estrelas que piscavam como cúmplices, vi uma mulher com o seu anel, simples, de prata como a lua de Setúbal. Ele encontrou paz, disse Beatriz, que o perdoara à distância. E nós? Nós éramos o triunfo. Eu, Ana Sofia Mendes, não mais a vingadora sombria, mas a construtora. O novo amor, Miguel, o engenheiro de Faro, sussurrava-me ao ouvido durante passeios na costa da Arrábida, a tua força assusta e encanta. Ria, beijando-o sob os pinheiros que cheiravam a resina e futuro. A startup não era só negócio, era prova de que das cinzas nasce o ferro, forte, maleável. Mas a lição mais profunda veio numa noite de tempestade, o Tejo rugindo como o meu antigo eu. Sozinha no terraço, o jardim florescendo apesar do vento, refleti, a vingança humilhara-o, sim, mas moldara-me. Aprendera que o limite humano é elástico, dunas que se erguem após a maré. Escrevi um livro, anónimo no início, Traição em Família, da dor à diáspora. Vendeu-se como pão quente em feiras de livros de Porto, leitores escrevendo, salvaste-me da minha própria raiva. Beatriz e eu, agora tias de uma sobrinha rechonchuda chamada Sofia, em honra de quem? De mim, de nós, sentávamos-nos em brãs no chiado, rindo de anedotas antigas. Lembras-te do iate, dizia ela. Lembro-me da maré que o afundou, respondia eu. E ríamos, livres. O fim. Não há fins em Portugal, só estações que rodam como o sol sobre o Guadiana. João enviou uma carta uma vez, selada com cera de abelha alentejana, obrigado pela humilhação. Fez de mim homem. Guardei-a no baú de memórias, ao lado do colar da mãe. E assim, sob o céu eterno de Lisboa, dancei a minha própria morna, de dor a luz, de ódio ao horizonte. Porque na terra das saudades, a verdadeira vitória é perdoar, a si mesma.